E os sócios, vocês fazem uma parada muito legal que até agora refletiu na entrega do YouTube para esse ano, mas que vocês já faziam, que é pautar os episódios por temas. Ah, é? Isso aconteceu agora nesse ano? Essa movimentação tá rolando esse ano e vocês foram aí pioneiros a gente nessa faz ideia. isso desde sempre. Sempre que a gente programa algum programa para os sócios, é sempre sobre algum assunto. Então, a ideia é exatamente para as pessoas conseguirem se identificar ou ouvirem a nossa opinião sobre aquele assunto. Então, as pessoas gostam de ouvir o que a Malu e o Bruno entendem ou sabem, o que eles, né, podem perguntar para as pessoas sobre esse assunto. Isso é muito legal porque também a pessoa consegue... isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Apesar... Eu já trazer aqui uma reflexão. Assista o que você não gosta também, que é para você justamente ver se você não gosta de verdade. Sim. Né? Porque às vezes a gente tem um monte de assunto que a gente nem conhecia, nem sabia da existência e fala, nossa, que maneiro isso aí, vou ouvir mais. E até porque quando você ouve algo que te contradiz, na pior das hipóteses, tipo assim, não, realmente eu não gosto disso daqui. Na pior das hipóteses, pelo menos fortalece a tua ideia sobre aquilo. Porque se a tua ideia é tão fraca que ela não pode ser questionada, então é porque você não pensa tanto assim. É porque você não sabe fazer, você não sabe fazer os contrapontos, né? E eu sempre digo que a pessoa que pensa diferente de você, ela tem todo um arcabouço diferente. Então, é legal a gente entender o porquê que ela pensa diferente, então, né? O que esse assunto traz? Qual é a vivência dela que fez com que ela pensasse desse jeito? E isso geralmente abre a nossa mente. E é muito legal você ser capaz de ouvir o diferente. Porque quando você não ouve, você fica limitado, literalmente. E quando você pensa uma coisa e a pessoa pensa diferente, quando vocês conversam, todas as possibilidades são igualmente possíveis, possibilidades possíveis. Mas ou essa pessoa vai ter argumentos muito bons que você vai falar, é verdade, eu não tinha pensado nisso, ou você vai ter contraponto para tudo que ela disser e vai dizer, realmente eu tinha razão em pensar o que eu pensava, ou você vai falar, nesses pontos ela tem razão, nesses pontos eu tenho razão, e é igualmente válido. Todos os resultados são igualmente válidos. Isso é muito massa. Eu tava vendo qual episódio que eu tava assistindo outro dia, que foi muito legal, sobre oratória que vocês fizeram. Esse episódio foi incrível, cara. Na verdade, assim, todos os episódios do Sócios, você abre e você não sabe o que esperar ali daquela mistura de convidados, mas é sempre algo muito legal. Então, obrigada. Parabéns aí pela movimentação. Tá com quanto tempo de podcast? A gente tem, acho que 3 anos de... Quantos anos vocês têm? Acho que 3. foi mais ou menos na mesma época que a gente abriu o podcast. A gente 3 anos e... Quase, 3 anos e 5 meses. Mas é por aí também o nosso, 3 anos e pouco. A gente esqueceu esse ano do nosso aniversário. Simplesmente passou o aniversário. Gente, não era aniversário nosso em algum momento desse... Era, esquecemos. É tipo filho, né? Primeiro ano, uma festa. Segundo ano, aí terceiro... Sim. Nem lembramos. Esqueceu. Já teve outro filho. Teve muitos filhos. Pois é, mas... Nossa, os Sócios é realmente um programa que a gente curte muito fazer exatamente por isso. Porque a gente consegue fazer... A gente aprende muito. E eu imagino que vocês também aqui façam, né? Cada hora uma pessoa diferente, com um arcabouço diferente, com uma ideia diferente, com uma vida completamente diferente. A gente tem a possibilidade de entrar na vida dela, perguntar sobre aquele assunto que ela domina e aprender com aquilo. Então, é realmente muito legal. E Qual o mais legal é que a frequência dos sócios é uma vez só por semana. Graças a Deus. Eu perguntei para as meninas quantas vezes elas faziam. Elas fazem mais. Eu falo que podcast é uma bola de ferro no pé. Porque você tem que entregar, o pessoal quer que você entregue mais. E se você não aparece... Nunca aconteceu, né? Nesses anos todos, a gente lançou episódios toda semana, às vezes 2, às vezes 1, mas nunca deixamos de lançar um episódio na semana. E você tem esse compromisso, então viajou, minha querida? Vamos gravar. Deixa a gaveta. As seguidoras me mandam, né? Vai viajar, Malu? Já gravou os episódios? Juro, eles mandam assim. Eu falo, gente, vocês são muito patrões, né? Carrascos, assim. Eles não deixam barato, não. Mas isso é muito difícil, ter essa constância por mais de 3 anos em vários projetos diferentes. E eu percebo que vocês têm essa constância, por exemplo, em rede social. Você pode abrir, qualquer dia vai ter conteúdo de Malu e Bruno Perini. Nos stories, no feed, vai ter.
suas empresas, a Vibrio, o relacionamento, que também é importante, a vida social, que a gente percebe, né, que vocês estão sempre ali ativos. As viagens e o podcast. Como conciliar isso tudo e manter constância? Rodando todos os pratinhos, né? De vez em quando um cai, né? Não consigo. Sempre que perguntam isso, né? Como consegue? Calma, gente, não consigo. Toda hora um tá caindo, a gente tá pegando de volta. E fazendo, né? E fazendo acontecer de novo. Eu acho que é justamente a gente tenta manter e ao longo do tempo a gente vai focando em uma coisa ou outra. Então, as viagens são exatamente para manter o relacionamento, para manter, né, essa energia. Quando os amigos, eu tô sempre atenta, falo, às vezes não dá tempo, né? Passa meses sem fazer alguma coisa, sem viajar, sem se encontrar, sem almoçar. E aí a gente precisa falar, não, peraí. Agora a gente precisa marcar, vamos marcar uma imagem de ação lá em casa, que inclusive eu tinha marcado, não deu tempo. Desmarcamos e tá todo mundo esperando eu marcar a nova data do imagem de ação pra galera ir lá em casa. Que a gente gosta de jogar imagem de ação. É maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. E aí a gente vai assim, né? Mas realmente, com a rede social e com os sócios, a gente mantém ali. E de preferência a gente mantém a frequência que a gente consegue fazer. Então, os sócios é uma vez por semana. O pessoal quer mais de uma vez por semana. A gente fala, você vai vir aqui gravar? Não vai, né? Você vai ter a pauta boa? Sim. Vai conseguir fazer um negócio bom, a qualidade? Talvez não consiga. Então, a gente se compromete com aquilo que a gente consegue entregar. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente entender que existe oscilações e tá tudo bem, né? Tem momentos que a gente vai estar podendo cuidar mais da saúde, tem momentos que a gente vai estar podendo se divertir mais com os amigos e a gente vai literalmente revezando os pratos para que a gente consiga atender a todos. E eu acho que é isso, assim, não tem muito segredo. Mas se comprometer com aquilo que você realmente consegue entregar, eu acho que é um dos segredos importantes. E tem também a parte da sua família, da família do Bruno também, que vocês estão sempre ali presentes e o materializa fora a vida fitness de vocês. Então a gente esqueceu desses outros pilares aí. Pequeno detalhe. Não, mas eu acho que eu tenho uma coisa de agenda, né? Então eu sempre me programo em cima da minha rotina diária. E essa rotina diária, ela muda de acordo com a prioridade do momento. Agora, eu tô cuidando muito da saúde. E o Materializa, ele diz muito sobre isso. Então, em nenhum momento, né, mesmo quando a MEP estava lá no auge da loucura do trabalho, eu deixei de treinar, por exemplo. Eu treinava lá, às vezes, 4 vezes na semana, não todos os dias. Mas já é muita coisa, às vezes, para boa parte da população que é sedentária e que acaba não treinando nem isso. Mas 4 vezes, saiba você, ainda é pouco. Então tem que treinar, sei lá, 5, 6, no máximo se possível. 5, né? Eu li um livro agora. O corpo tem que descansar. Minha filha, tu tá descansando parte dele. Agora tu tá descansando. Eu vi um corte do Flow, preciso falar, não lembro o nome do cara agora, mas eu achei tão genial que o Igor fala, ele tá falando sobre isso, que tem que treinar todo dia. Aí o Igor fala assim, não, mas sabe, domingo também? Aí ele vira pro Igor e fala assim, você é hétero? Aí o Igor fala, sim, dele, mas todo dia? Ops! Ou você descansa sábado e domingo? Banho, né? Se você estiver na Europa, talvez, aí, né? Eu achei, porque o corte tá no Instagram do Flow, e é só isso, tipo assim, o cara pergunta, aí o Igor já se abaixa na mesa, assim, mas todo dia? Ou de sábado e domingo você tira folga? Você tira folga. Não, e o pior é que a minha resposta seria diferente. Então nem pergunta pra mim. Melhor deixar quieto. O pior é que esse ano eu tô aumentando bastante o meu nível de exercício, porque eu percebi que eu tava me exercitando pouco. Né? Eu mantinha ali, fazia a minha musculação 4 vezes por semana. Eu falei, cara, aí eu li um livro que chama Outlive, inclusive vai ser um dos temas, acho que, não sei se é o próximo ou outro episódio do podcast, a gente deve gravar em breve. Outlive? Outlive. É um livro bem bom, do Peter Attia, inclusive uma seguidora, acabou de mandar, seguidora do Bruno, amiga nossa e tal, lá do Sul, a gente tem feito uma ajuda lá pro Sul e tudo mais. E daí ela falou, eu queria retribuir para vocês. Aí mandou um e-mail pro Peter Attia e ele respondeu. Falei, gente... Só que aí, graças a Deus, não vai dar, porque meu inglês não tá tão bom.
Claro que tá. Mas a culpa é dele, né? Não minha. Aí a gente bota a culpa dele. Ah, ele não teve agenda. Mas eu achei super legal, assim. Muito obrigada para ela, inclusive. Mas o livro é muito legal porque a base do livro é falando sobre as principais doenças que acometem as pessoas. E ele fala sobre longevidade. Então, a ideia do livro é falar sobre como que a gente vive mais e melhor. Porque viver mais a gente já está vivendo. Só que muitas pessoas vivem mais sem qualidade de vida, né? Vivem mais à base de remédio. Então, vivem mais sem muita vivência, não, muita energia, né? A pessoa não tem vitalidade, literalmente. E eu quero envelhecer com a vitalidade lá no alto. E aí, uma das coisas que ele fala no livro é que se você quer ter uma velhice muito boa, com muita vitalidade, ser longeva com qualidade, você precisa estar treinando agora e estar realmente treinando, né? Não é só fingindo que você está treinando, não é ir lá na musculação, fingir que você pega os pesos e tal, é realmente treinar cardiovascular, musculação e etc. E aí eu tô focada nisso. E para fazer isso, por isso que eu comecei todo esse discurso, só para não esquecer o link, eu uso minha agenda. Então eu tenho um período do dia onde eu não troco por nada, né? Ali é minha prioridade, literalmente, que eu vou fazer exercício. Então, os meus compromissos... Ah, Malu, você pode às 8 da manhã? Não, não posso. Mas qual é o seu compromisso? Eu tenho um compromisso comigo mesma, que eu vou lá na academia e faço o treino do dia. Sei lá, é o yoga, é a musculação, é um treino cardiovascular, não sei. É a banheira de gelo? A banheira de gelo eu não entro, o Bruno que entra. Mas é porque... Para mulher, a banheira de gelo nem sempre é tão interessante. Por quê? Porque a gente é hormônios puros, né? E a nossa oscilação de hormônio ela pode ser bem atingida pela temperatura. Se eu entrar ali, acabou meu dia, velho. Você ficaria com bastante vitalidade, na verdade. O gelo, a água fria, ela te dá energia. Só que, para nós mulheres, dependendo do que a gente quer, né? Por exemplo, você quer fertilidade. Então, dependendo do seu ciclo, isso pode ser ruim para a produção de progesterona. E aí, isso pode atrapalhar o seu ciclo menstrual e atrapalhar a sua possibilidade de fertilidade. Não, ninguém merece. Então, mulher é muito complexo, assim. É bem mais complexo do homem. Para o homem é mais seguro em qualquer parte dos dias. Para a mulher não é que é ruim. É que depende do seu objetivo de vida, daquele seu momento, entendeu? Então, acho que tudo na vida é assim. Mas pra quê, né? Esses dias alguém mandou lá no meu Instagram. Estou comendo 1.200 calorias por dia. Vou perder músculo? Eu falei, que caloria? O que você faz? Você tá treinando? Você come proteína? Que comida é essa? Não sei. Quem é você? Não faço a menor ideia, porque é muito particular e depende, né? Não é um número só. Então, depende de muitas variáveis. Mas aí você tem que colocar na sua agenda. Então, isso é uma das coisas que eu faço com muita fidelidade. Eu boto lá na minha agenda, separo o meu espaço de tempo daquele período para que eu me exercite diariamente. Então, se eu tivesse outra prioridade, meu relacionamento. Eu quero focar no meu relacionamento. A gente está até nesse momento também. A partir das 8, né? Depois da MEP, eu falei, a partir das 8 eu não trabalho mais. Parece loucura, né? Mas é que a gente é doida, gente que trabalha com a internet, fica precisa até 1h colocar esse tipo de coisa. Se eu falar que depois das 8 eu não trabalho mais, eu não faço show mais. Pois pra você não funciona, né? Não, pra mim até 1, 2 da manhã é trabalho ainda. Pois é, porque é particular. Então você tem que botar em outro momento o seu momento de que você não vai pensar em trabalho. Porque a gente precisa também desses momentos. Então, depois das 8, pra mim, funciona. Eu não falo mais de trabalho. Dá certo sempre? Não. Um monte de vezes eu tô resolvendo pepino às 9 da noite. Mas eu pelo menos tento. Então, eu acho que a gente... já é super válido também. O que já é super válido, exatamente. Então, a gente precisa ter na nossa cabeça nossas tentativas, possibilidades e principalmente as prioridades do momento para que a gente consiga, de fato, focar naquilo. Então, para mim, é inegociável o exercício diário. Então, eu realmente não marco. Tá lá na minha agenda profissional, como se fosse um trabalho. Exercício, né? E aí, a minha assessora, ela tem acesso à minha agenda. Tá lá, ela sabe que ela não pode. Malu, mas só se fosse algo muito especial para que eu, de fato,
trocar, você fala, não, aqui é uma oportunidade única. Mas se dá pra trocar, a gente troca. O Vênus hoje era às 8 da manhã. A gente teve que remanejar Só mediante hoje era a hoje. agenda da Malu. Ai, Só que hoje era sacanagem, hoje. eu trocaria. Não, Sacanagem. como é que você lida quando, por exemplo, uma adversidade bate e bagunça toda a sua agenda? Como é que você lida em relação à Pergunta a saúde pessoa mental? que é assim com a agenda. Porque eu sou muito assim com a minha agenda também. Só que quando vem uma adversidade que bagunça tudo, eu me bagunço internamente inteira, eu me desregulo. Eu acho que, sabe o que é isso? Vou falar pra vocês. Isso é falta de um filho pra falar, mãe, cartolina amanhã na escola. Porque a mãe que já lidou com bagunça Isso não é mesmo, nada. dane-se. Eu acho que a gente tem que ser leve também. Eu acho que a gente tem que ser sério. Eu também E ao acho, mesmo só que não tempo- sou. Ao Malu, mesmo tempo. quando acontece alguma coisa aqui Ela pra surta. gente... Não surta. Mas assim, quando aparece alguma coisa, eu já falo assim, se a Yas puder, mas vê com ela. Eu já falo. Tipo falo, assim, vê com a Yas. É, Se vai ela ter que ser conseguir- hoje, surgiu esse negócio e é pra hoje e não tava na agenda e se puder vai ser hoje. Eu já fico assim, não quero que seja hoje, não tava na minha agenda, tem outras coisas, vai bagunçar tudo. Se você chegar agora pra Yas, fala assim, Yas, amanhã, tô indo viajar, bora comigo, mas amanhã ela vai falar, não, Não. vou. Eu falo, agora, Mas eu isso é- cancelo o show, eu faço Isso é tudo. velhice, sabia? Pois é. Porque a gente, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficar enrijecido. Tem que mudar isso, Yas? Não Então. pode? Tô te perguntando. Eu te pergunto como que eu faço. Foi exatamente a mesma coisa. Era o que eu tava tentando sem toda essa exposição. É uma pergunta dos viajantes aqui. Vai mandar aqui no chat, ó. Eu tô perguntando aqui. Foi Eu meu acho que primo. a gente- Igual o do Sérgio. A minha prima perguntou. exatamente. A Laura Miller. Aconteceu com a minha É. prima, né? A cunhada da minha avó. Eu acho que a gente precisa saber ser mais leve, né? Se levar menos a sério e conseguir remanejar. Então, vira e mexe, merdas vão acontecer, né? Isso a gente tá falando de um evento, alguma coisa, um imprevisto no dia. Mas imagina, ficou doente, alguém ficou doente, né? Alguém da família ficou doente. E aí? Você vai surtar? A ideia é Sim. que você não surte. Que você entenda o que você pode fazer dentro das suas possibilidades. Eu acho que eu particularmente, eu tenho uma amiga que ela fala, Malu, você é a mulher mais normal que eu conheço. Porque eu não faço terapia, mas é como se eu fosse terapeutizada, né? Eu realmente lido muito bem com as mudanças, com coisas... Talvez porque a minha vida toda foi uma eterna mudança, né? Meu pai era militar, morei em tudo quanto é lugar do Brasil e estava sempre mudando. Não tive uma rotina certinha desde o início, apesar de amar a rotina, e hoje em dia eu tenho uma rotina certinha, né? Mas eu acho que a gente precisa ser capaz de fazer as adaptações no dia. E eu não sei se tem uma receita de bolo, né? Que eu vou te falar, olha, Yas, se você fizer isso, vai dar certo. Eu acho que você tem que conseguir olhar e falar, não, peraí, isso vai acontecer. Acho que a partir do momento que você imaginar assim, a merda vai acontecer. Como que eu vou lidar melhor com isso? Né? E aí você vai colocando as coisas que você precisa fazer espalhada nos próximos dias. Então... Eu também não gosto de mudar minha rotina, mas a gente muda, né? Porque merdas acontecem o tempo inteiro. Boa. Vou parar pra analisar. Eu Vou acho que você montar tem que minha ser mais agenda. leve. Eu também preciso. Eu acho que você tem Eu que me ser mais cobro leve. tanto. Outro Eu dia acho que é uma, isso. uma piada de cobrança aqui que eu me cobro tanto que eu tenho que pagar pedágio, um negócio assim. Quase isso. Mas eu acho que... E talvez também você coloque muita coisa no seu dia. E aí... Isso... Yas, imagina. Imagina, ó, vive uma viu? vida tão tranquila. Talvez Eu não você... coloco nada, minha agenda só tem... Imagina. Eu acho que você Vênus. coloca muita... A Cris. Eu acho que você coloca muita coisa no seu dia. Eu acho que esse é o problema. Tá. E aí você não consegue cumprir. Aí você pensa... Imagina, se mudou um troço, você fala, fudeu. Exato. Não tem mais como colocar essas coisas tudo aonde. Então, talvez seja isso. Aí tem Você que espalhar assumindo- essas coisas. Você tá assumindo muito mais compromisso do que, de fato, você consegue já num dia normal. Entendi. Eu Talvez tenho que seja preparar isso. o meu dia para caso aconteça alguma coisa, eu não É. ter que perder tanto. Afinal, o seu trabalho, né? A gente que trabalha aqui, é meio imprevisível. É, Muitas total. coisas acontecem. Então, você tem que ter um espaço do tempo, né? Talvez só falte isso. Um momento ali onde você vai usar pra nada. E aí, certamente, vai ter sempre alguma coisa que vai entrar. Sim. É. E aí, Acho que menos merdas acontecerão. Dá pra fazer um paralelo com curso de direção defensiva.
Não, é verdade. Eu tenho curso de direção defensiva. E quando Você tá sempre esperando. Você tá sempre esperando. Então, quando você tá sempre esperando, você tá preparado. Aí a coisa não te... Não te aperta demais. Só que isso deixa a pessoa ansiosa. Porque ela tá alerta, com ansiedade ali, sempre esperando o Não, pior. Yas, vamos lá. Depois do meio-dia, em vez de você botar logo almocei e saí, não sei o quê. Não. Você vai dar meia hora ali de descanso. Aí depois, num outro, entre um outro trabalho, alguma coisa, você bota mais meia hora de descanso. Tá. E aí, se você não usar pra nada, olha que delícia, você não vai usar pra nada. Foi meia hora. Foi meia hora que você ali. ficou rodando feed, maravilhoso. Porque de vez em quando a gente Boa. precisa É bom, da é caixa do salubre nada, também. né? É salubre. Boa, é ali o horário da emergência, né? Eu não sei se foi aqui que alguém falou pra gente ou se eu vi em algum lugar. Alguém falando assim, coloca no teu dia, tipo, um pouco mais de tempo do que você precisa para aquela atividade. E se você conseguir fazer em menos tempo, não faça outra coisa. Não adianta a próxima, não tenta. Ah, não, então sobrou tempo, Isso é muito bom. Se permita. Tipo assim, eu fiz mais... Se dá o presente, eu fiz mais rápido. Foi. Olha que bom. Então eu mereço. Ou então, agora. você tá muito rápida, minha querida. Tá fazendo merda. Vai mais devagar. Vai mais devagar. Não vai no 2x do WhatsApp, não. Mas eu acho que a gente tem essa possibilidade e muita gente... O que as pessoas fazem com a agenda que eu acho que é errado? Elas lotam a agenda, lotam de cabo a rabo e elas não... Indireta, fofa? E elas não conseguem cumprir. Eu achei que você fosse minha amiga. É que eu não tô com a sua agenda aqui, né? Estraguei seu corte. Começa de novo. Não, as pessoas lotam a agenda de cabo a rabo e aí elas não conseguem cumprir e no final do dia elas estão o quê? Frustradas. E o primeiro fato para você conseguir cumprir as suas tarefas é você fazer tarefas, né? Explicar ali, especificar as tarefas que você consegue fazer. Possíveis, né? Possíveis, né? Eu tenho uma frase, não sei quem fala isso, mas que é muito bom, que fala, quando você for ordenar alguma coisa para uma criança, ordene coisas que são possíveis. Não adianta você falar para ela, sei lá, não se atrasa se você mesmo atrasou a criança, né? Tipo, sei lá, eu não consegui um exemplo bom o suficiente. Mas tem várias coisas que as pessoas mandam a criança não fazer, sendo que não está na alçada dela. Sim. É óbvio que ela não vai fazer, porque ela não consegue. Então, não adianta você dar ordens que não são possíveis, sim, literalmente. Eu defendo que todas as pessoas deveriam ler O Pequeno Príncipe pelo menos 2 vezes na vida. Uma na infância, outra depois de adulto. Porque tem lições ali que a gente não entende na infância. Ele é um livro muito bonito denso. E mágico para a infância. Muito legal ler com a criança. Façam isso, inclusive, a pedagoga indica. Mas, como adulto é importante. Você falou isso agora, um dos planetas que o Pequeno Príncipe visita, tem o rei que só dá ordens que possam ser cumpridas. Então ele chega no planeta... No Pequeno Príncipe mesmo. Ele chega no planeta e aí ele fala, você é o rei? Eu mando, aqui eu mando. Ele fala assim, então eu quero ver um pôr do sol. Ele fala, você vai ver, daqui tantas horas eu ordeno que o sol se ponha. Tipo assim... A hora que o sol já vai se pôr. Mas aí eu tenho certeza que eu vou ser obedecido. Porque eu só tô dando ordens que possam ser cumpridas. Aí ele fala, né? Mas isso já ia acontecer. Ele, claro. Mas eu tenho parcimônia, né? Eu sei o que eu tô mandando. Não vou mandar uma coisa que... Se eu mandar o sol se pôr agora, eu vou estar dando uma ordem que não pode ser cumprida. Eu sou doido. Vou montar minha agenda diferente. Gostei. E aí... 6 da manhã. Abrir o olho. É certeza! Oh, não, Yas. Aí não. Daquelas... Não, mas eu acho que com a gente também deve fazer isso. Então, depois, pra você não ficar frustrada no final do dia, é você, de fato, colocar ali opções. No Materializa, eu sempre falo isso. Porque o povo entra no Materializa, que é um programa de hábitos, e que geralmente as pessoas emagrecem ali, né? Ganham saúde, mas a consequência é quase sempre emagrecer. Aí a gente sempre estabelece metas no início do Materializa, que é para justamente ter algo para guiar, né? Então, a gente sempre bota metas de esforço, principalmente, porque é melhor do que o resultado. Porque metas de esforço você controla. O resultado, nem sempre você controla, né? Eu vou emagrecer 10 quilos. Não sei. Às vezes, o seu corpo, você tá com algum tipo de desequilíbrio hormonal que não deu, né? Que você não viu ainda. Então, não dá para você controlar o resultado final. Mas o seu esforço, você consegue. Isso é muito legal, Isso é muito legal. E aí, a gente mede os esforços. E aí, uma das coisas que eu sempre falo no início, eu falo, você vai, então, treinar todo dia. Aí a pessoa fala, não, eu vou treinar 2 horas por dia, todos os dias, porque eu consigo. Sendo que ontem ela não treinava nada.
Então, qual a chance dela conseguir fazer isso? É muito pequena. E se a mulher ainda é mãe de 2 filhos, cuida da casa sozinha e faz não sei o quê, será que ela vai conseguir? Provavelmente não. Então, faça metas possíveis para que você, de fato, não saia frustrado. Porque senão você entra de um jeito, sai mais frustrado ainda e você não consegue cumprir tudo aquilo. Então, você vai ali, vai estabelecer o horário do seu dia onde você, de fato, consegue, vai pensar nas estratégias para que você pense o que você consegue fazer de fato e aí você vai estabelecer suas metas de esforço para você não sair frustrado e sim animado. Porque eu digo também, é uma outra coisa muito legal, que às vezes as pessoas estão frustradas na vida e elas só precisam de uma pequena vitória na vida. E não precisa ser muita coisa, né? Precisa colocar uma roupa de treino e ir lá, durante uma semana seguida, fazer 20 minutos de cardio. Falou, mas isso é muito pouco. Mas para ela não é. E aí, quando ela cumprir 20 minutos de cardio, ela fala, caramba, eu consigo. E aí ela fica mais confiante. Talvez para a próxima semana ela consiga fazer algo diferente e maior. Então, às vezes, a gente coloca objetivos tão longe do que a gente consegue que a gente fica frustrado e desesperado. E isso é muito ruim para nossa autoconfiança. Sim. Isso vai minando a nossa autoconfiança a ponto de uma hora você falar, não consigo fazer nada. Nada que eu tento dar certo. Né? Eu estou sempre falhando, mas porque você não se deu a oportunidade de dar certo.